proteção de Deus, eu declaro instalada a reunião, que é a 8ª sessão ordinária do 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, ao tempo em cumprimento dos eminentes pares, desembargador Manuel Alves Rabelo, desembargador Daí José Breguncio de Oliveira, desembargador Telêmaco Antônio de Abreu Filho, desembargador Liliana Junqueira Munhoz Ferreira, desembargador Robson Luiz Albanês, desembargador Wallace Pandolfo Kiffer, desembargador Jorge de Nascimento Viana, não vi, desembargador Arthur José Neiva de Almeida e Jorge Henrique Vale dos Santos. Também hoje recebemos, com muita satisfação, por estar vinculado a processo, o doutor José Augusto Faria de Souza, que substituía à época o desembargador Jorge Henrique Vale dos Santos. Também gostaria de saudar o eminente culto presidente, e agora já visualizamos aqui, já está presente na sala, desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, também desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. E gostaria também de saudar o doutor Procurador de Justiça, Alexandre Guimarães, a nossa secretária das Câmaras Cíveis Reunidas, Luciene Fiorrosa, os nossos servidores. Faço menção aqui ao serviço de taquigrafia, também ao nosso oficial de justiça, Flávio Tine de Souza, enfim, a todos que comparecem a esse ato e que estejam nos assistindo, que possam participar. Desembargador Ronaldo. Boa tarde. Como é que vai você? Boa tarde, os eminentes pares, digno procurador. Boa tarde. Doutor Alexandre. Boa tarde, desembargador. Prazer vê-lo. Nós vamos dar preferência absoluta ao desembargador Ronaldo Alves Gonçalves de Souza, e Sua Excelência tem aqui um processo pautado sob o número 8, apregoados às partes. Processo número 8. Processo 8 da pauta, embargo de declaração civil, embargante Padaria e Restaurante Trigás LTDA, embargado Bradesco Seguros S.A. e outros. Não há nenhum advogado presente desse processo, presidente. Pois não. Desembargador Ronaldo, não recaído sobre o processo preferência, Vossa Excelência pode ir diretamente ao voto, querendo resumi-lo, não há problema algum. Eminentes pares, boa tarde. Irei fazer uma síntese do voto. A questão posta em exames é bem simples, conforme relatado, cuida dos autos de embargos de declaração, oposto por Padaria e Restaurante Trigás Limitada, visando suprir alegada omissão no venerando acordo de folhas 1, 1163, 1177. Eminentes pares, a omissão que a embargante alega, ela foi plenamente debatida durante o voto em que ela mesma se insurge. Ela alega que não foi apreciado a justiça gratuita a seu favor, mas isso foi bem examinado, citei jurisprudências e, a bem da verdade, o que o embargante deseja seria a reapreciação do que já foi decidido. E a jurisprudência é clara no sentido que embargos de declaração não se prestam para esta reanálise de mérito. E, como eu disse aos senhores, de forma simples e diminuta, eu estou conhecendo dos embargos de declaração, opostos por Padaria e Restaurante Trigás Limitada, mas, no tocante a mérito, eu nego o desprovimento, mantendo intacto o venerando acordo guerreado de folhas 1163 a 1177, e é como voto. Conheço e nego provimento. Pois não, o eminente culto relator, então, conhece e nega provimento ao recurso. Como voto, o desembargador Manuel Alves Rabelo. Acompanho bem lançado o voto do eminente presidente. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Não é. Mas tem algum nome? Com o relator, presidente. Desembargador Daí. No mesmo sentido, senhor presidente. Desembargador Telêmaco. No mesmo sentido, senhor presidente. Perdão. Desembargadora Eliana. Também com o relator. Ótimo. Desembargador
Robson Luiz Albanês. Acompanho o eminente relator, presidente. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. No mesmo sentido, presidente. Desembargador Jorge Henrique Vale dos Santos. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Então, fica concluído o julgamento. A unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso no termo do voto do culto, eminente relator. Desembargador Ronaldo, sempre uma honra tê-lo conosco. Não é isso? É a primeira vez que eu tenho condições de presidir um feito em que Vossa Excelência, de relatoria de Vossa Excelência, a exceção, obviamente, do Tribunal Pleno. Então, para mim, uma honra muito grande tê-lo conosco. Eminente presidente, foi uma satisfação minha integrar mais uma vez esse grupo de câmaras cíveis reunidas. Dou boa tarde a todos, aos procuradores, aos advogados, partes, pessoas do povo, e que tenham uma sessão profícua. Peço licença para me retirar. Boa tarde. Sobre protestos. Dando sequência à nossa pauta, eu chamo o processo pautado sob o número 1, e também tem um agravo interno no item 2, versando o mesmo tema, e desembargador Manuel Alves Rabelo pediu vista dos autos na última sessão. Inclusive, nós contamos hoje com a presença do doutor Luiz Felipe Marques Porto Sapinto, que está acompanhando o julgamento. Pois não, desembargador Manuel, Vossa Excelência tem a palavra, prefeito de voto. Obrigado. Trata-se aqui de mandado de segurança impetrado em razão de ato supostamente coator, que impediu a manutenção da acumulação de 2 cargos públicos, nos quais a impetrante Elzeli Marcos Demore mas a impetrante já se encontrava aposentada, dado seu acúmulo supostamente indevido. Aduz a impetrante que ocupava cargos de pedagoga junto ao município de Vila Velha e que também acumulava com outro cargo de professor pedagogo junto ao Estado do Espírito Santo. O eminente relator, desembargador José Augusto Faria de Souza, concedeu a segurança pretendida por entender devido à acumulação dos cargos exercida e julgou prejudicado o agravo interno, interposto pela impetrante. O eminente desembargador Telêmaco Antônio de Abreu Filho inaugurou a divergência, denegando a segurança pretendida por entender, em resumo, que a acumulação descrita nos autos é indevida e, assim, julgou prejudicado o agravo interno interposto. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não houve incompatibilidade no exercício dos cargos de professor, MAPP e professor pedagogo pela impetrante, ainda que tal constatação se dê no plano fático. Bom, eu me esqueci de informar que o eminente desembargador Telêmaco Antônio de Abreu Filho inaugurou o voto divergente denegando a segurança pretendida, por entender que a acumulação descrita nos autos é indevida e assim julgou prejudicado o agravo interno. Bom, no caso do exame, não se pode perder de vista que a apelada exerceu ambos os cargos públicos durante mais de 13 anos, bem como que a própria comissão processante do PAD reconheceu sua boa-fé com relação à acumulação dos cargos, assim como não identificou a existência de prejuízos. E a própria comissão processante, que é um órgão administrativo que compete examinar fatos imputados aos servidores, ela entendeu que não havia prejuízo de administração pública, fato que me leva a concluir que não se mostra razoável nesse momento obrigar a servidora já aposentada a escolher entre vencimentos de um dos cargos. Assim, revela-se patente a boa-fé da servidora, a qual, embora tenha negado a acumulação de cargo público no momento de sua nomeação, não encontrou óbice ao exercício de suas atividades em ambos os cargos, durante um longo lapso temporal. Destaco, como dito anteriormente, que a comissão processante do PAD, aberta para apurar a conduta da impetrante, além de não identificar má-fé da servidora por desconhecimento da ilegalidade na acumulação dos cargos,
recomendou à Secretaria de Educação Estadual, SEDU, maior diligência e zelo quanto ao procedimento adotado e a observância da documentação apresentada no ato de posse dos servidores, com o escopo de evitar problemas como que se identifica nos presentes autos, né? E aqui eu esclareço que é obrigação da administração, quando concede a posse, verificar se há acumulação ilegal de cargos. E isso não foi observado. Por outro lado, é sabido que a administração pública possui o direito de rever seus atos, contudo, não se pode permitir que o poder de autotutela venha ocasionar situações de incerteza e insegurança jurídica, e assim prejudicar o direito dos administrados, de modo que a alteração da situação que se verifica nos presentes autos incorreria em grave violação à segurança jurídica. Destaco ainda entendimento semelhante já externado por esta Corte Estadual, por este tribunal, no qual foi declarada a possibilidade de a servidora permanecer com ambos os vínculos administrativos. Eu peço vênia para não ler, mas é da palavra do desembargador Carlos Simões Fonseca, o órgão julgador primeiro, Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 1º de junho de 2015, publicado no Diário Oficial de 10 de julho de 2015. E prossigo. Dessa forma, ainda que se possa considerar ilegal a acumulação dos cargos pela impetrante, em face de sua boa-fé, do princípio da segurança jurídica e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser concedida a segurança pretendida. Portanto, firme nas razões expostas, com a devida vênia ao entendimento divergente, acompanho o voto do eminente relator para também conceder a segurança pretendida, bem como para julgar prejudicado o agravo interno interposto e ao voto, senhor presidente. Bem, vocês então acompanham o eminente culto relator, concedendo a segurança, julgando prejudicado o agravo interno correspondente. Isso. Desembargador Telêmaco apresentou divergência e, nessa oportunidade, Vossa Excelência, então, acompanha o eminente relator. Ainda não votar, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu peço vista, respeitosamente. Os autos vão com vista ao gabinete de Vossa Excelência. Muito bem. Vamos à sequência aqui na pauta. Processo. Bom, só tínhamos essas preferências. Nós temos agora a ação. Pois não. Senhor presidente, só uma pergunta. Pois não. Esse foi apenas o primeiro ou o primeiro e o segundo desembargador Manuel julgou em segundo. Primeiro e Isso, segundo. então peço vista dos dois. Dos dois, 1 e 2. Itens 1 e 2. Okay, Nós temos agora uma ação rescisória e um agravo interno sobre a mesma ação rescisória. Desembargadora Eliana, se Vossa Excelência quiser apenas resumir, né, chegar apenas à conclusão do dispositivo, né, porque não há preferência. E os colegas já receberam o voto. Qual o número do processo, por exemplo? 3 e 4. Itens 3 e 4. No 3 é a rescisória de acordo e o 4 é o agravo interno. Perfeito. Eu já distribuí o voto. O assunto aqui é um assunto conhecido do tribunal, que é a solidariedade entre o Bancob e os bancos cooperativados, né? E nós tivemos uma jurisprudência até 2016 no nosso TJ em que reconhecia essa solidariedade. O acórdão rescindendo foi proferido pela segunda Câmara Civil, reconheceu a solidariedade e determinou que o Bancob reparasse o prejuízo da correntista e condenou o Bancob a uma indenização por dano moral de R$10 mil. Houve embargos infringentes, o segundo grupo manteve aquela decisão e nessa rescisória eu indeferi a liminar, em face do indeferimento da liminar houve o agravo interno. No mérito da rescisória, eu estou demonstrando que na época em que proferida a decisão na segunda Câmara Civil, que foi em 2015, a matéria não estava pacificada no STJ. A partir de 2016, houve uma pacificação em sentido contrário. Com base nisso,
eu estou admitindo a possessória. Tem duas preliminares, senhor presidente, que eu rejeitei, está no voto também. Preciso dizer preliminar ou depois a Luciane pega? Então, preliminar de carência de ação. Perfeito. Carência de ação. Que eu rejeitei. Tem também o chamamento do feito. Foi requerido o chamamento do escritório Cheim Jorge Abelha Rodrigues. Eu indeferi o chamamento, porque eles advogaram na época do acórdão rescindendo, jurisprudência pacífica nos tribunais superiores, de que não cabe o chamamento dos advogados na rescisória. No mérito da rescisória, eu conheço e nego o provimento e julgo prejudicado o agravo interno. Muito bem. Eu voto, senhor presidente. Eu consulto os eminentes pares se há alguma objeção, algum pedido de vista em relação aos votos agora proferidos pela eminente desembargadora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira. E não havendo, ficam ambos os processos julgados. No sentido o primeiro, né, que é a ação rescisória, julgada improcedente, rejeitadas as preliminares, e em relação ao agravo interno prejudicado. Ok? Então fica proclamado o resultado nesse sentido, a unanimidade de votos. Muito bem. Senador Wallace Pandolfo Kiefer, processo pautado sobre número 5. Número 5. E tem um agravo interno pautado sobre número 7. Tem condições de voto? Bem, presidente. Pois não, fica à vontade. Presidente, no número 5 tem uma preliminar de alegação de legitimidade da autoridade impetrada que eu estou rejeitando. O tocante ao mérito é uma matéria bastante conhecida, já debatida nesse egresso tribunal, que trata de servidoras públicas em estado gestacional que são detentoras do cargo comissão, têm direito à licença maternidade e à estabilidade provisória. Eu estou concedendo a ordem almejada na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, julgando prejudicado o agravo interno e é como manifesto, presidente. Eu consulto os eminentes pares se há alguma objeção, a matéria já bastante conhecida, algum pedido de vista, alguma divergência, não havendo, ficam ambos os processos julgados. Em relação ao número 5, né, rejeitada a preliminar e no mérito concedida a segurança, né, concedida a ordem e prejudicado o agravo interno de número 7. Ok? Fica assim proclamado o resultado, a unanimidade de votos. O número 6, desembargador Robson, parece que você, né, ele foi baixado de pauta e foi adiado. Adiado. Então, advogado. Nós esgotamos a nossa pauta. Tem algum processo extra-pauta? Consulta aos eminentes pares. Não tem. Não há? Também não tem, presidente. Ninguém? Muito bem. Eu só tenho a agradecer a presença de todos, então. Desejar, né, um ótimo final de semana. Final de semana não, que nós temos a sessão amanhã, né? O curso da semana, que seja proveitosa, produtiva, que seja abençoada e que possamos superar de vez a pandemia, né? Isso aí está bem próximo, se Deus quiser. Então, senhores, mais uma vez, agradecendo a todos, sem exceção, eu declaro encerrada a presente sessão.